quais as suas principais dúvidas com respeito à lente da origem no assunto cosmovisão, que a gente vem falando já há mais de uma semana. Hoje, nessa live devocional para uma vida plena, chamada de Café com AP, nós estamos aqui para tirar dúvidas relacionadas a esse tema, que é um pouco mais de uma semana a gente vem ministrando. Eu sou Rafael, creio que Deus é real, se relaciona com a gente para desenvolver amizade a partir das nossas limitações até a manifestação do sobrenatural. E é por isso que eu prego o Evangelho, sou escritor, sou músico, sou pastor, sou apóstolo e ministro do Evangelho há mais de 26 anos. Meu compromisso é com a palavra de Deus e com o poder de Deus, porque eu creio em transformação de vida. Nosso lema ministerial é transformados para transformar. Eu creio que a tua limitação de hoje é o teu ministério de amanhã. A plataforma pela qual Deus vai agir na nossa vida, em geral, são as plataformas das impossibilidades. E é por isso que eu prego o Evangelho, porque eu creio que Deus transforma vidas. Eu creio que quando eu e você queremos, nossas vidas são transformadas, para que a gente seja instrumento, canal de transformação de vidas de outras pessoas. E o Café com AP, a proposta do Café com AP é essa, uma live devocional diária de segunda a sexta, para transformação de vida, para viver uma vida plena, através de conteúdo relevante, profundo, de qualidade, conteúdo bíblico, transformador, apresentado de forma gradativa, passo a passo, mesmo as coisas sobrenaturais e as coisas mais ocultas em Deus. Deus tem o desejo de revelá-las a cada um de nós, de maneira que venhamos a pôr em prática aquilo que Ele está trazendo para nós. E isso não de maneira isolada, mas em comunidade, em grupo. Glória a Deus. E hoje nós estamos aqui para tirar dúvidas sobre a lente das origens, ou a lente da origem, dentro do assunto cosmovisão. Eu quero dar um alô para todo mundo que está chegando. Deus te abençoe, bem-vindos todos que estão aí chegando. Glória a Deus, que a paz, o shalom de Deus esteja em cada coração. Está aí com a gente meu amigo Theo Brasil, Juninho, olha aí, ó, só os músicos de elite, né, da tropa de elite do papai, pastores e líderes, meu amigo Patrício, quinta-feira vamos fazer nossa live aqui, e eu quero chamar algumas pessoas para tirar dúvidas, tá? Bom, a May está me chamando aqui, vamos ver, com a dúvida da Maiara, tá bom? Então prepara aí, se você quer escrever sua dúvida com respeito à cosmovisão, à lente da origem, fala comigo. Oi Maiara, você chamou? Tá por aí? Olá Maiara, bem-vinda ao Café com AP, tudo bem? Tá me ouvindo? Oi, comecei a te ouvir. Bom, não sei se você está me ouvindo. Tudo bem, querida? Olá, bom dia. Bom, não sei se está me ouvindo. Está ouvindo, querida? Qual a sua pergunta, sua dúvida? Você tem me seguido aí na Cosmovisão? Ah, bom, caiu. Bom, vamos lá. Quem tiver aí, não sei o que aconteceu aí, mas quem tiver sua dúvida e quiser fazer a sua pergunta ao vivo, eu vou chamar você aqui, tá? Pastora Adriana Matos está por aí. Maravilha. Vamos lá. Quem está me seguindo
desde o começo aí da nova temporada Cosmovisão. Dá um joinha, né? Ó, o pessoal também está falando aqui, aniversário do Ricardo. Parabéns. Parabéns para ele aí. Glória a Deus. Enquanto você vai pensando, tá? Eu estou aqui hoje para a gente tirar dúvidas, tá? Sobre a cosmovisão. Eu quero falar um pouquinho sobre aprendizado, ok? E esse é um momento de interação, essa é uma live interativa. A gente está aí na reta final dessa primeira partezinha aí da origem e vamos nos preparar para entrar na segunda lente, mas é muito importante a gente tirar dúvidas, tá? E eu estava pensando já há alguns dias em mim mesmo, né? Nos desafios de aprendizado durante a minha vida, e eu estava aqui levantando 3 inimigos do aprendizado, né? E a nossa dificuldade, né, de aprendizado, muitas vezes ela está relacionada com 3 pontos, ok? Primeiro deles, a gente fala assim, bom, esse tema está fora da minha calculadora, tá? Significa, eu não vejo o valor desse assunto para a minha vida. E aí, você não, ao não ver a importância do assunto, você não se envolve com o assunto. Então, eu vejo que muitas vezes na minha vida, eu deixei de aprender coisas essenciais, coisas fundamentais, porque eu não via o valor, a importância daquelas coisas, ou por que não dizer, a aplicabilidade daquelas coisas. Segundo grande inimigo do nosso aprendizado é que ele fica fora do nosso radar. Se a gente não vê o valor, a importância, a aplicabilidade daquilo, a gente não vê, a gente não tem interesse naquilo. Então, aquilo não nos chama atenção ou até nos projeta para uma aversão àquilo. E dependendo de quem ministra, de quem ensina, isso também muda. Por exemplo, quantos de nós já tivemos professores maravilhosos de química, de física, de matemática, de repente assuntos que você não gostava. E aí, de repente aparece aquele professor, aquela professora, aquela pessoa que tem carisma, que não é só bom no assunto, mas que sabe ensinar. É maravilhoso. Quando você encontra esse tipo de mestre na sua vida, você começa a ultrapassar barreiras. Você começa a enxergar o valor dos conteúdos ali apresentados, você começa a ter interesse por aquilo. Por isso que é muito importante também, eu gosto de fazer isso, é de mostrar o porquê tal assunto é importante, né, na minha vida e onde eu vou poder aplicar aquilo. Terceiro grande inimigo do nosso aprendizado é quando a gente pensa assim, não, isso está fora das minhas habilidades. Quando você pensa, não, olha, esse assunto é legal, está no meu interesse, uau, eu vejo uma grande aplicabilidade desse assunto, mas está fora da minha capacidade. Ah, é muita coisa, é difícil, não vou conseguir. E aí você começa a colocar uma série de circunstâncias, né? E aí esses pontos se tornam os inimigos do nosso crescimento e do nosso aprendizado. Por isso, as perguntas, as objeções, até mesmo a tua opinião contrária àquilo que está sendo dito, ela é importante para a gente fomentar sobre o assunto, para a gente perceber sobre o assunto, né? Então, eu quero abrir para você hoje aqui para perguntas, tá? Você que está me seguindo aí no Cosmovisão, né? Quais têm sido suas dúvidas? Eu quero dar aqui a oportunidade de você escrever ou de você me solicitar e entrar aqui ao vivo comigo, tá bom? A Mayara aqui pediu desculpa que o filhinho dela apertou, não tem problema, querida. Hoje a live está aqui interativa, tá? Tá muito interativa. Eu quero trazer, enquanto você cria coragem, porque daqui a pouco acaba o tempo, aí é assim. O pessoal fica meio tímido.
Mas depois que começa, não para mais. Tá? Então, prepara a sua pergunta sobre cosmovisão, sobre a lente da origem. Eu quero trazer aqui uma pergunta que me foi colocada, que é a seguinte pergunta, tá? baseada nas lives que eu fiz com o Patrício, certo? E nas lives com o Patrício, a gente tem falado muito sobre uma ferramenta que nos permite tomar posse de toda a revelação contida naquilo que a gente está falando. E essa ferramenta é a entrega de limitações, é o ministério sacerdotal. Né? E a gente comentou um pouquinho sobre a questão do velho homem e da nova criatura, de muita gente que fica no esforço braçal, carnal, numa tentativa falida humana de tentar melhorar e se aproximar de Deus. Isso é uma atitude religiosa, uma força do braço. Enquanto que a atitude espiritual, a atitude correta, é você realmente se aproximar, entregar suas limitações e tomar posse do que Deus tem para nós a nível de capacitação. Né? E aí surgiu uma pergunta, tá? Essa pergunta foi trazida a mim por um amigo, certo? E ela é muito importante. A pergunta é o seguinte: quando descemos as águas do batismo, o velho homem morre e nos tornamos nova criatura? Então, como tem gente que fica melhorando a velha criatura, se ela morreu nas águas do batismo? Olha só, quando eu vi essa pergunta, eu me lembrei de Martinho Lutero, da frase de Lutero que disse assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Olha que interessante. A lente da origem, ela nos fala da importância de como as coisas começam. Muita gente fala assim, não importa como você começou, importa como você vai terminar. Depende. Por quê? É na origem que a gente adquire os formatos, os padrões, os princípios, os valores. E tudo isso vai coordenar, dirigir, dar forma para a nossa vida. Por isso, a importância de se nascer de novo. Nicodemos foi conversar com Jesus, por quê? Porque ele via que Jesus tinha autoridade. E ele queria entender a respeito do reino dos céus. E Jesus, você tem que voltar à posição original, antes da queda. Você tem que recomeçar. Recomeçar. E aí Nicodemos não entendeu nada. Ele falou, como que eu vou nascer de novo sendo velho? Ele falou, você tem que se reconectar, você tem que renascer em Deus. Você tem que renascer não pela vontade do homem, mas pela água e pelo Espírito. Jesus estava mostrando o meio pelo qual se tem acesso ao reino de Deus. Bom, tá ok, apóstolo. Eu entreguei minha vida para Jesus, nasci de novo, em Cristo Jesus. E aí? O que aconteceu com o velho homem? Gente, o velho homem, ele é o Saulo morto que o apóstolo Paulo carregava nos ombros. Quando Paulo diz assim, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou. O que ele está fazendo? Uma alusão ao Saulo, o velho homem que tinha morrido, mas que ele carregava nas costas. Existia um entendimento, uma cultura, uma prática de que se uma pessoa estivesse trabalhando no campo e por acaso matasse outra pessoa por um descuido com a sua ferramenta, um machado, alguma coisa, e não tivesse testemunhas,
Amarrariam o corpo daquela pessoa morta ao corpo da pessoa que matou por algum tempo. E aí, se os bichos que iam nascer naquele corpo, se desenvolver naquele corpo morto, passassem para o acusado, significa que ele era culpado. Senão, ele era inocente. Quando Paulo diz assim, quem me livrará do corpo desta morte, ele está fazendo uma alusão a ele mesmo. Ele, Paulo, nova criatura, e ele, Saulo, homem morto. O fato é que nós invocamos Jesus, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas muitas vezes nós voltamos às velhas práticas. E aí nós acabamos ressuscitando o velho homem. Nós acabamos fortalecendo o velho homem. Por isso a importância de relembrar o princípio das coisas. Lembra quantas vezes a gente cantou aquele hino, quero voltar ao início de tudo, quero voltar ao primeiro amor. Por quê? Porque é no princípio que a gente descobre o motivo, a forma, a razão pela qual as coisas existem. Amém? Vamos lá, gente. Vocês estão tímidos, né? Todo dia o povo fala mistério, o povo dá glória, o povo vem, o povo dá palpite e tal. Aí hoje que eu decido fazer uma live. Não, vamos lá, gente, pode falar, pode participar e tudo. Aí pronto, fica essa timidez, fica isso, né? O que está acontecendo com vocês aí, hein, bonitões? Ó, tá dando um joinha para todo mundo aqui. Tá? Vai, pergunta. Daqui a pouco começa aquele negócio, ninguém mais para, né? Vamos lá, vai criando coragem aí. Enquanto isso, eu quero te lembrar uma coisa. Olha só. Bom dia, Cláudio. Bom dia, todo mundo está entrando. Fala, Maria. Aqui, ó, o povo já está botando. Chama o Wallace. Vou chamar o Wallace aqui. Vamos chamar o Wallace para bater um papo aqui. Peraí. Vamos lá. Peraí, cara. Tem o cabelo aí, Wallace, que eu vou te chamar, meu. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. O povo 9 da manhã. Despenteado. Descabelado. É. Olha aí, eita Por glória. que Agora eu? viu. Tu vê que o povo quer ver o circo pegar fogo, né? Meu amigo, graça e paz, apóstolo. Graça e Tudo bem? paz, Wallace. Wallace, é... quem é o Wallace? Quem é o Wallace? Uau. O que o Wallace faz? O que o Wallace... Quanto Deixa eu tempo pôr no você carregador. conhece Jesus? Né? AP, o Wallace é cantor, né? Sou um cantor Uhum, sertanejo. Trabalho com isso fez, né? Eu tenho o que tenho, né? Deus, eu uhum. falo Deus porque eu não conheço outra força maior, não tenho como dizer que é outra coisa. Então não é destino, não é nada, é Deus. Ele me fez o que sou, né? Uhum. Bom, então hoje sou casado, meu primeiro filho nasce daqui 30 dias Uau, que e legal. eu tô em pânico, eu tô em pânico, né? A mãe dele é o presente de Deus mais perfeito que aconteceu na minha vida. E só que aí tem um pequeno porém nisso tudo, né? Uhum, Dia após dia, eu vou voltar um pouquinho antes. Antes de conhecer Jesus, o Wallace tinha uma natureza, uma essência, que eu confesso para o senhor que hoje me dá vergonha. uhum. Quem não me conhece não sabia, mas eu era ateu. Eu era um cara extremamente racista. Eu era uma pessoa totalmente desprezível. Desprezível. Eu pensava só em mim. Só em mim, só em mim, só em mim. Eu nunca tive a oportunidade de me abrir, né, assim, publicamente, supostamente para metade do planeta Terra hoje que te segue, né?
Mas eu não tenho problema nenhum em assumir que eu não conhecia a verdadeira vontade de Deus, e isso me fazia acreditar que Deus não existia. Quando eu vi meu pai levar uma facada na minha frente, quando a gente acordava com água nos joelhos dentro de uma casa, eu via o que os meus olhos viam. E a fé da minha família não me conduziu para lugar nenhum. Nossa, o Espírito Santo veio, já entendi por que o senhor me ligou. E o complicado nessa história toda, P, é que nos estalar de dedos, às vezes, nunca eu lembrava de uma presença soberana que tem cheiro, que tem cor, que tem sabor, que tem presença. E mesmo sem conhecer, eu chamava de anjo da guarda, ou eu chamava de destino, ou eu chamava de boa sorte. Até o momento em que eu, dentro de uma igreja, levantei as mãos e falei: uau, eu te aceito, uou, eu tô aqui. E aí eu jurava que daquele minuto para lá, no dia seguinte, eu ia ser o crentão, o perfeitão, o uau, agora... E aí, acredite o senhor ou não, eu só passei a acreditar em Deus. O Wallace, racista, desprezível, ficou ali. E dia após dia, eu comecei a ver uma movimentação diferente, mesmo sem saber o porquê das coisas. Eu comecei a querer acordar de madrugada. E foi ali no Alus Mundi, naquele pequeno pedaço de céu, que eu comecei a conhecer uma essência nova de Deus através do Senhor. Através da pastora Glaucia, da pastora Kátia. E aí eu já não conhecia mais o Wallace. Aí eu tinha um Wallace, que era o cantor, que era o cara que ia pra noite, que era o cara que sonhava em casar, que era o cara que sonhava em ter um carrão, uma empresa. O Wallace que passava a madrugada orando, mas ainda dentro de mim alguma coisa não me convencia da bondade, do que, né? Fala, mas... E muitas vezes eu me peguei fazendo coisas para aparecer. Eu me joguei muito no Alus, então eu acredito que eu fui julgado de certa forma e por minha própria exposição, né? Até o momento em que eu saí, aí que eu vi que o negócio estava pior. Aí eu me desviei. Eu tô assumindo pela primeira vez. Eu me desviei. E Deus tornou um adorno na minha cabeceira. Deus era o que eu chegava e falava: oh, Deus, eu preciso de 5 mil reais até 4 horas da tarde. Deus ia lá e botava na poupança. Tem 4 mil lá, vai lá. Eu, aleluia, glória a Deus. 2 minutos de línguas e bora pra vida de novo. Bora pro desvio de novo. Só que dia após dia, o Espírito Santo, ele vai na estrutura da estrutura do ser humano. Ele vai na fonte do DNA. E ele começa a fazer o novo, sem que a gente saiba. Porque eu entreguei, é dele. É dele. Mas o processo não é da noite para o dia. Pelo menos não foi no meu caso. O que aconteceu, Wallace, que foi o clímax, assim, que você falou assim, poxa vida, aquela pior coisa que aconteceu no meio do teu desvio, que você falou assim, não, agora deu, agora chega, eu tenho que voltar para a origem, eu tenho que recomeçar. Teve um momento assim... Foi o dia que eu estava na minha casa, em Uberlândia.
Wallace, o pessoal tá pedindo para você chegar um pouquinho para trás, que eles querem ver se você tá de pijama. Isso, ficou melhor. Peraí, pessoal. Eu tenho até um negocinho ali de colocar, mas Tá. enfim. Foi o dia que eu tava em Uberlândia, na minha casa, Pedro. Uhum. E assim, normal, né? Quantos filmes de terror eu já assisti, quantas coisas de terror eu já assisti. Só que nesse momento lá, eu tive uma crise de pânico tão violenta, Uhum. tão violenta, tão violenta, tão violenta, que é como se eu sentisse o próprio demônio do meu lado. Uhum. Aqui, ó. Só que o escudo da voz de Deus, que ele é um escudo para os que creem, o escudo da voz de Deus, ele se tornou apenas um pequeno porquê de estar ali, um pequeno para quê de estar ali, só que eu deixei de Uhum. entender. Uhum. E quando eu vi, na minha mente, eu estava esfaqueando a minha esposa. Eu via sangue pela casa inteira. E daquele minuto, eu falei, uou, ei, epa, que é isso? Que é isso? Uhum. Uhum. Onde foi que eu dei brecha para isso? Uhum. Para chegar num nível de pânico desse. E daquele momento, tudo que eu olhava de faca, tudo que eu olhava de tesoura, era morte, pura Uhum. morte. Você Eu falei, não, tô desenvolveu ficando louco. ali, você desenvolveu ali uma situação que não existia até então, e ali ficou pior ainda, né? Extremamente pior, porque quando eu fui e falei, peraí, ô Deus, me ajuda. Não que Deus não pudesse me ajudar, Uhum. mas é como se... Eu vou trazer aqui para o senhor o que eu sinto, tá? AP? Uhum. E vocês também, irmãos. No momento em que eu vi aquilo, AP, é como se a voz de Deus tivesse transformado. Por exemplo, eu como carne, como criança, eu falo com voz fininha, então eu converso como criança, eu passo pela minha transformação de voz, eu mudo a voz, até que chega um momento em que eu converso com Deus como homem. Uhum. E eu vi que eu estava falando como criança. Uhum. E como criança de ir lá e fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e Deus, uau, peraí. Então eu não consegui encontrar um caminho para voltar até ali, Uhum. para voltar até a queda. Porque foram Uhum. tantas e tantas e tantas e tantas que eu falei, e agora? Como é que eu vou achar esse fio da meada? Uhum. E aí eu fui pro meu. Eu falei pra minha esposa, eu falei, eu preciso voltar a acordar de madrugada e orar. Uhum. Mas eu também preciso procurar um psicólogo. Mas eu também preciso comprar um floral. Mas eu também preciso disso, daquilo. Ou seja, aquilo que era o estalar de dedos de Deus na minha vida já não era mais tão eficaz. Uhum. Deus queria que você passasse por um processo gradativo, eu creio que para aprender também a criar músculos contra as determinadas situações, né? Tem um irmão aqui que botou uma pergunta, Wallace, que eu acho que cabe muito bem aqui, né? Deixa eu achar aqui. Tá escrito aqui, ó, canta fácil oficial. Ah, tá. Botou assim, ó, por que a gente é tentado, né? Ó, porque nós somos atacados naquilo que somos mais fracos, né? Então, quer dizer, as áreas frágeis da nossa vida, eu vejo dois pontos, né, Wallace, que é bem em cima do que você está falando aí. Primeiro, a coisa tá ruim, aí a coisa fica pior. Aquela área frágil, de repente, desenvolve uma patologia, uma situação que fica pior ainda, né? E aí, primeiro, o inimigo vai atacar aonde está ferido. É igual lutador. Ele sabe que deu um golpe que feriu, ele vai bater no mesmo lugar. E Deus, por sua vez, ele permite, porque ele fala assim, não, cara, né, é onde você caiu que você vai levantar, é onde você está fraco, se você souber o que fazer, que você vai ficar forte, né? Eu, E aí você amém. foi nesse caminho de volta, de busca, né? Fui. Aí eu fui nesse caminho de volta. A primeira coisa que eu fiz, falei, Deus, eu... E AP, sabe assim, nesse momento, me veio um estalar na cabeça de quantos votos nós, os crentes,
a gente faz para Deus? Uhum. Quanto que eu pedi? Ah, Senhor, eu quero ter visão. Ah, Senhor, eu quero ser arrebatado. Ah, Senhor, eu quero ir na porta do inferno e retirar almas. Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor. E eu não sei por que cargas d'água o crente tem a necessidade de virar super-herói. Uhum. De querer voar. Isso era o meu querer, sabe? E aí eu vi, nossa, eu fiz um mapa. Eu falei, meu Deus, eu pedi a unção do AP em tal local. Eu pedi a unção de fulano em tal local. E aquilo tudo começa a entrar numa complicação de tipo assim, ah, se eu tenho essa autoridade, então eu vou ser o nível da guerra vai vir na mesma altura. Uhum. Só que na minha cabeça hoje, é a ideia maluca da minha cabeça. Uhum. Deus não vai me dar um poder de voar, sendo que Ele quer que eu caminhe. Uhum. Uhum. Ora lá, caçai. Elevado. Eita, eira lá, baixei. E aquele dia que eu falei pro seu AP, depois de tudo, né? Uhum. Vou acabar expondo aqui. Teve pastorado, teve apostolado, o senhor falou, entrega. O dia que eu dobrei meu joelho e entreguei, eu voltei pro colo. Mas eu voltei pro colo com uma consciência de que eu não sou nada. Uhum. De que eu não valho nada. E que eu valho tudo. Uau. Isso é fundamental. Quer dizer, o dia que você se rendeu, o dia que você abriu mão de tudo, você encontrou o caminho de volta para o colo de Deus e para o cuidado de Deus, né? E Wallace, me diz uma coisa, nesse processo, é claro, a gente se reencontrou, nesse processo, né, você veio participar de atividades nossas, do Zoom, e a gente vem mantendo comunicação, tem sido muito especial, muito legal. Nesse processo teu de descoberta, de entrega, e por causa dessa entrega, se descobrir, nós chegamos aqui no Cosmovisão. Tá? Sim, vamos lá, agora me interessa. É, não, é muito bom, a tua história é bom porque muita gente que está aqui com certeza vai se conectando e se vendo nas mesmas situações que você, né? Porque às vezes a pessoa cai naquele erro de achar que eu não vale, porque eu sou AP, né? Mas quando a gente fala assim, não, a gente é feito da mesma estrutura, ninguém quer acreditar, né? Mas quando a gente vai conversando com outras pessoas e vendo que todo mundo passa pelas situações, pelas mesmas situações, vamos dizer assim, de princípio, né? Uns mais, outros menos, a gente vê que todo mundo está sujeito a isso. E de repente, cara, a gente veio aqui e tal, chegou no Cosmovisão. O Cosmovisão mexeu contigo, eu sei que mexeu contigo, né? E te projetou para a primeira lente, que é a lente da origem. Tá? Que questões surgiram na sua mente? Que questões mexeram na sua mente? Que questões surgiram? E o que você queria, talvez, aqui, tu falava, meu Deus, eu preciso entender isso. P, eu acho que a principal questão para mim aqui, da lente da origem, é que se eu não entendo a lente da origem, se eu não entendo a lente da cosmovisão, eu vou pela fé, pela fé, pela fé e pela fé. Como assim? Não tem explicação o porquê eu, como crente, penso no que eu pensei. Não tem porquê eu, como crente, estar orando e vem uma imagem totalmente distorcida do momento em que eu estou vivendo. Eu não posso estar falando em línguas e pensando em pornografia. Entende? Eu não posso estar aqui, Senhor, abençoa minha casa, minha vida. Nossa, mas aquela menina, uau! Ou, nossa, mas se eu fizer isso aqui, eu vou conseguir dar a volta em fulano. E essa lente da origem, de acordo com o que o senhor tem mostrado na Cosmovisão, eu estou fazendo mapas aqui. Estou fazendo mapas porque eu fiquei perplexo com a ideia de que se a minha natureza adâmica é o que eu condeno até hoje pela questão tanto de histórias, quanto religiosa, quanto o que me foi ensinado, eu pego Adão e coloco ele no lixo. E não consigo enxergar que Adão
era a projeção perfeita de Deus ali até aquele momento, antes de Jesus Cristo. Antes dele pecar, ele era o modelo de Cristo, né? Ele era o modelo, É. entende? Então, e eu penso, e eu até queria perguntar, Uhum. no momento em que Adão sai do paraíso, ele é expulso da presença de Deus também? Uhum. Sim. Então ali... É isso aí. Ele é expulso da presença de Deus. É cortada a conexão. Tanto que, quando ele orienta os filhos, né? Ele orienta os filhos, de alguma maneira, a Bíblia não fala isso, mas a gente deduz isso, né, por inferência, que ele orienta os filhos a ofertar. Né, porque A fazer aquilo que ele fazia, ou ele não fazia? Não, ele não fazia. Aquilo que Deus fez. A Primeiro oferta sacrifício do cordeiro, do animal que Deus matou para vestir Adão e Eva. Adão e Eva, Né? ok. Então, ali é o primeiro sacrifício, vamos dizer assim, no planeta. Tá? Entendi. Naquele momento que Adão viu aquilo, imagina quão forte não foi. Né? Adão vê Deus sacrificar um animalzinho. Aquilo não existia. Entendi. Foi a primeira morte de um animal inocente, que Adão fala, eu imagino que o que deve ter passado na cabeça dele, de Eva, não faz isso. Bom. Sabe? E de repente Deus mata o animal. Quando eles são expulsos do Éden, eles são expulsos da presença de Deus. Entendi. Né? E aí existe um desejo de buscar o quê? A origem. Espaço para os outros, né? Isso, ele chama os filhos, né? E fala assim, olha, gente, vocês têm que oferecer sacrifício. E faz igual Deus fez, para tentar agradar a Deus. Né? Então, dali, é como se nascesse uma capa de religiosidade ali, né? Se a gente for pensar um pouco a respeito, ele quis usar, né, um respaldo, ou estou enganado? Não, eu acho que as duas coisas. Surge um princípio, toda vez que aparece a primeira vez algo na Bíblia, aquilo revela um princípio. Tá? Então, o princípio de se aproximar de Deus era o quê? Era o derramamento de sangue inocente em prol do pecador. Né? É lógico que aquilo era sombra, não era o objeto real. O objeto real era Cristo morrendo, né, para aplacar definitivamente a ira de Deus para com o pecado do homem. Mas o homem faz o quê? Faz o que você disse. Ele para se esquivar da culpa, né, se desviar da culpa, se desculpar, né, o que ele faz? Ele dá um jeitinho sempre. Então, o primeiro jeitinho... E é de jeitinho em jeitinho, AP, que a gente chega no lodo. É isso aí. E eu falo isso pro senhor porque eu fui o rei dos jeitinhos. Eu não preciso, não tem para quê, eu tô totalmente exposto aqui, sabe? E espiritualmente também, porque o senhor, tá aí com 75 milhões de anjos aí do seu lado. Não tem para quê, né? E eu acho que a busca hoje pela questão da cosmovisão na minha vida, não é nem entender o que eu sou agora, mas é me entender o que Deus quer que eu me torne. Amém. Olha que interessante, Wallace. Com essas lentes, né, a gente vendo a lente da origem, ela nos projeta exatamente para isso, para a gente entender a forma que Deus fez Adão, que era a forma de Jesus, imagem e semelhança. Dentro dessa forma, existe propósito, né, de sermos iguais a Ele. Né? E isso nos projeta para um destino, para a gente crescer de glória em glória e alcançar essa estatura. Né? Maravilha, amigo. Bom, eu vou te deixar aqui e vou ver se tem algumas outras perguntas. Né? Mas obrigado pela honra, tá? Obrigado pela honra. Bom. Obrigado você por aceitar participar aqui, né? Te pegando de surpresa. Você viu que rolou até voto aqui, chama o Wallace, né? Mas obrigado, querido, por compartilhar um pouco sua trajetória, sua história, né? E como você... Agora, só para finalizar, o pessoal fala, uau, ele tá louco, tá perdido. Não. Depois que eu voltei a conversar com o senhor, depois que eu voltei, né, a fazer esse caminho contrário, Deus, ele só ele não me pegou de novo no colo como
ele tem me colocado todos os dias sentado numa mesinha e falado, vem cá que eu vou te mostrar o que você está fazendo de errado. E o que eu tenho feito de errado eu tenho entregue. O Senhor ensinou, né, a questão da gente entregar as limitações. E pasmem, vez em nunca a imagem ainda aparece, vez em quando ainda o medo vem. E a minha busca hoje é para trocar essa mente do mundo, pela mente de Cristo. Então é aí que está o tal do rebote. É aí que está a grande zica, é onde eu fico pirado. Porque como que eu vou pensar com duas cabeças ao mesmo tempo? Para isso eu tenho que ter voz. Para ouvir a voz eu tenho que buscar. Para buscar eu tenho que me colocar e me despejar. Né? Então existe um processo. E eu te amo por ensinar isso, gente. Obrigado, Wallace. Você tocou no ponto fundamental. O exercício disso, que a gente chama do ministério sacerdotal, ele é um processo, né? Ele é gradativo, como um processo de aprendizado, né? A gente passa muito tempo fazendo a coisa de um jeito e que leva a resultados ruins. E para você mudar, você tem que começar a fazer exercícios diferentes, né? E isso que você está falando é fundamental. Vão vir, continuar ataques, situações, mas pouco a pouco a gente vai vencendo e quando a gente vai chegando ao fim de determinadas colheitas ruins, a gente vai vendo resultados que se estabelecem como marcos, né? Obrigadão, amigo. Fica com Deus. Beijo para você, para sua família. Obrigado por participar, viu? Amém, AP. Obrigado, eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau, muito legal aí a participação do Wallace aqui com a gente, né? O pessoal tocou uma pressãozinha aí, foi muito bom, né? Isadora tá aqui, ó. Tenho aprendido que Satanás trabalha com possibilidades da mente, mas possibilidade não é realidade. Só torna real se você pratica. Então o ideal é filtrar o pensamento e renovar a mente. É isso aí. Muito bom. Aqui, minha amiga pastora Fernanda solicitou aqui. Vamos lá. Chega junto aí, Fernanda. Glória a Deus. Enquanto isso, o pessoal também... Eu não acredito! Fala, queridona. Tudo bem? Tudo ótimo, que saudade! Você está me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, perfeitamente, perfeitamente. Como é que você está de saúde? Recuperou? Graças a Deus, eu estou ótima. Estou aqui até indo para uma obra. Não obra de Deus, obra. Estou muito feliz porque Deus foi muito misericordioso comigo e com a minha família. Eu só fiquei ruim um dia, assim, foi o primeiro dia, e assim que eu senti febre, senti muita dor no corpo, muita dor na cabeça. No primeiro dia já comecei com medicação. Sim. E esse primeiro dia foi mais difícil. No outro dia eu acordei ótima, sem nenhuma dor mais. E cada dia foi sendo melhor, mas o mais difícil foi ficar parada, quieta dentro de casa. Mas Deus falou muitas coisas ao meu coração nesse tempo. Foi muito de Deus, assim, eu acho que tem tempo que Deus nos para de propósito, né? Ele me colocou ali no cantinho do pensamento e me fez alinhar várias coisas. Estou muito feliz porque a minha oração sempre foi assim, eu nunca tive medo de pegar nada. Assim, até desde o início eu sempre estive fazendo o que eu sempre fiz, trabalhando, cuidando de pessoas. Então eu não tinha medo de pegar. Eu só tinha, assim, o único receio do meu coração sempre foi em relação à minha família e às minhas ovelhas. Assim, a gente tem lutado contra esse espírito de morte desde o início. E a minha oração era, Senhor, eu não aceito e eu não quero que o Senhor leve ninguém da minha família, dos meus amigos, das minhas ovelhas. Então, estamos lutando ainda, mas eu creio que esse tempo já está passando, né? Nós já temos várias pessoas, junto comigo também outras pessoas da igreja também não tiveram situação grave e estão com Covid. Eu acredito que Deus está imunizando a gente. Daqui a pouco essa situação acaba, em nome de Jesus. Amém. Minha amiga, me diz uma coisa. Eu sei que você vira e mexe está aqui nas lives, né?
Você tem acompanhado essa nova temporada Cosmovisão? E o que isso tem falado com você? Por exemplo, eu ministrei na última semana sobre uma lente chamada Origem, né? Que a gente reporta o princípio das coisas, né? O que isso fala com você? Que questões surgem em você? Ou que você vê em ovelhas? Muitos pastores me mandam perguntas das ovelhas também, né? E eles me ouvem falar algo e surge um questionamento de determinadas ovelhas e eles passam a bola para mim, né? Como é que tem sido para você essa relação com a nova temporada e esse assunto? Rafa, assim, eu vejo, já tem uns 2 anos para cá, que nós estamos justamente numa mudança de gerações, né? Uhum. De tudo. O mundo simplesmente, esse ano de 2020, ele mudou absurdamente. E, assim, eu vejo assim, Deus, ele vê o todo, né? Uhum. Ele não vê como a gente vê. Mas, para nós, a realidade que nós estamos vivendo hoje é uma realidade, assim, de muita mudança. E eu vejo, assim, também que nós, como igreja, ovelha e igreja, muitas pessoas não estão atentos a isso, né? Não estão, assim, captando o que está acontecendo. De certa forma, aqueles que pegarem essa onda e começar a surfar no que Deus está fazendo, vai viver os anos mais surpreendentes da sua vida em relação à intimidade e proximidade com Deus. Mas eu também sinto na igreja uma situação de revolta e de muita religiosidade. Querer mistificar as coisas as coisas que Deus está fazendo. Deus nunca perdeu o controle de nada, absolutamente nada. Eu vejo essa pandemia sob o controle dele, é um tempo de correção de rota, é um tempo de alinhamento de coração e também de quebra de muitas coisas que ele não se agrada em nada. Por exemplo, a questão das denominações. Sim. Eu vivo falando essa frase e as pessoas não estão entendendo. A era das placas de denominação acabou. Nós vivemos agora o reino de Deus e precisamos pensar no reino de Deus como um todo. Então, assim, é muito forte o que está acontecendo. E as pessoas que ficarem achando assim, isso aí é só uma fase, não, mudou e mudou tudo, né? Então, a gente, Cristo, deu certo? Parou? Isso. Entender Mudou e mudou ler tudo, né? O que Deus está fazendo em nós, né? O que Deus está trabalhando em nós como igreja, que é muito, 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 muito tremendo o que Ele está fazendo. É diferente, muito diferente de tudo que nós já vivemos. E Ele só começou. Amém. Amém. Muito bom. Obrigado, amiga. Obrigado pelo teu feedback. Isso que você está falando é muito importante, porque dentro dessa realidade é a proposta do que a gente está falando, né? Como me comportar em um mundo em transição, né? Então, a forma pela qual a gente vê a vida tem que ser transformada, realinhada de acordo com a ótica de Deus para esse tempo, para esse momento. E aí, uma das coisas que eu trouxe foi a diferença, né? O checklist, ali, a comparação entre os óculos da religiosidade e a lente da origem, que nos mostra como as coisas são originalmente, né? Mas obrigadão, Fernanda. Beijo para você, para sua família. Depois vamos conversar com calma. Eu estava com muita saudade. Também, vamos. Esse tempo foi muito, muito, muito importante na minha vida, né? Até porque às vezes a gente questiona algumas coisas de Deus. Senhor, por que eu tenho que passar por isso, né? Mas uma das coisas o Senhor fala que a gente precisa entender o outro, né? Então, assim, às vezes a gente vê o outro em quarentena, confinado, ou sentindo essas coisas.
e a gente não o entende com o coração. A gente precisa entender com o coração que o outro está passando. Então, eu agradeço estar aqui com você. E em breve, em nome de Jesus, eu quero estar aí com você, que você precisa me mostrar a rota da reforma. Vamos, em nome de Jesus vai dar certo esse negócio. A gente vai aqui a rota dos reformadores. Tá? Tô louca para viajar, gente do céu! Deus abençoe. Amém. Beijo, tchau, querida. Fica tchau. Com Deus. Tchau. Olha aí, gente. Muito importante a posição da Fernanda, que é minha colega de adolescência, pastora em Brasília, né? E passou aí pela experiência do Covid, né? De maneira que levou a entender realmente o coração, mais ainda, né, o coração de outras pessoas que passam por essa situação. E ela trouxe 2 pontos fundamentais aqui, que primeiro, como a gente tem que se comportar em um mundo em transição. E é por isso que a gente fala das lentes básicas da cosmovisão. E projetamos isso para a lente da origem. E a lente da origem, nós falamos aqui nessa semana de alguns pontos muito importantes. A gente falou o seguinte, da origem de todas as coisas. Se você quer entender como as coisas funcionam, você tem que entender como elas foram feitas. E automaticamente isso nos projeta para a origem da verdade. Existe uma verdade soberana. A próxima lente que a gente vai falar a partir de quinta-feira é a lente da verdade, né? A descoberta da nossa natureza em Deus, né? Do formato, do nosso molde, né? De acordo com Jesus. Então, quando a gente falar da lente de identidade, a gente vai se aprofundar nisso. Mas a lente da origem já te reporta para quem você é, quem eu e você somos em Deus, como nova criatura. A Vera botou uma pergunta muito interessante que tem a ver com isso, tá? E tem a ver com essa questão, né, da batalha espiritual, né? Ela bota aqui dizendo o seguinte, bom, essa questão da salvação está ligada com a batalha espiritual? Tá ligado. Né? Por quê? Porque nós fomos salvos. Quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, ele nos salvou. Mas nós continuamos sendo salvos através de escolhas e decisões. Nós mantemos aquilo que nós conquistamos pela fé. Deus nos doou por graça, a gente se apoderou pela fé, mas no dia a dia a gente tem que continuar fazendo as escolhas certas para quê? Para manter a nossa salvação. Muita gente fala assim, a salvação não se perde. Não se perde igual um chaveiro que você perdeu, uma carteira, um documento, mas se joga fora. Se joga fora. Então, existe uma batalha pela fé. Lá na carta de Judas, antes do Apocalipse, ele mesmo diz, né, que ao intentar falar sobre a fé comum, ele se viu na necessidade de falar da batalha espiritual. Por isso é importante você saber a sua origem, saber quem você é e automaticamente se posicionar, voltando à origem, ok? Ótimo, temos aqui alguns minutos, né? Mais alguma pergunta, mais alguma questão aqui surgindo? Vamos lá, coloca aí. Questões sobre cosmovisão e a lente da origem. Tá? Cosmovisão e a lente da origem. Vamos chamar a Maria aqui. Fala, Maria. Vai chegando aí, mulher. Graça Tudo bem, e paz. querida? Graça e paz. Tudo bom? Amém. Boa tarde. Boa tarde. Maria, Só o resumo. fala aí, Sim. querida. Fala Não, aí. pode perguntar, porque eu sou repórter, né? Qual questão surgiu no seu coração? Qual dúvida relacionada à cosmovisão, à lente da origem? Nossa, olha, meu telefone não estava tocando até agora. Ele começou a tocar, tá repreendido.
É, é de descobrir verdadeiramente quem sou. Até então, tenho 37 anos, eu não sabia quem eu era. Uhum. Eu não sabia que eu tinha uma origem. Venho, Uhum. venho de uma família denominação católica, tenho também tios evangélicos. Eu tô falando com você porque eu tô pensando, eu tô falando em português, tô no Brasil, falando em português, olhando para você, pensando em francês. Nossa, É que porque a horror. Maria estava aqui, gente. Vocês não sabiam, mas a Maria estava aqui. Ai, calma. E nessa Aí, questão, Maria, assim, da e sua eu vim origem. desses dois parâmetros, eu conheci esses dois lados. Aham. Só que, na verdade, eu não conheci nada. Eu tô conhecendo agora, 37 anos depois. E isso dá uma coisa aqui assim, meio que cada dia eu sou sacudida. No entanto, que eu trabalho na loja, sou digital influencer hoje no Brasil, com a minha amiga em parceria, e eu falo com ela, falei assim, só conta comigo depois de 10 horas da manhã, porque antes de 10 horas da manhã eu não saio de casa. Eu não consigo. Porque Entendi. cada dia tem vem algo, vem um conflito, vem um conflito, e vem questionamentos, e vem, mas então, e se eu fizer desse jeito? Não, Entendi. mas eu sei quem eu sou, agora eu sei quem eu sou, tô descobrindo quem sou. Uau, E é que como o Wallace bacana. falou, né? Quando a gente aprende, todo mundo acha que quando você fala, todo mundo fala assim, agora você é evangélica? Aí eu falei bem assim, olha, eu sempre fui, porque eu acredito no evangelho. Hoje eu estou aprendendo o que é o evangelho. Sou Uau. falha, sou pecadora, mas dia após dia eu estou aprendendo. No entanto que eu faço Manual da Felicidade, me comprometi 100% e tô assim, já tô lá na hashtag, a minha vaga lá para 2021, porque eu vou ter que fazer de novo, porque eu descobri um negócio que é limitação. Aham. Tá E mexendo. tem muito aí para entregar. Nossa! Mas até antes de Jesus voltar, eu já entreguei tudo, eu prometo. Aleluia, coisa boa. Maria, que Amém. importante isso que você está falando, né, sobre a descoberta da sua identidade. Mesmo crescendo no meio onde se ouvia de Deus e tudo, quanta gente é assim, né? Quanta gente é assim. Cresce, ouve, muita gente ainda está na igreja mesmo e se acostumou, mas não descobriu, né? Muito importante. Maria, brigadão. Está terminando Muito aqui a live daqui a obrigada. pouco. Beijo no coração para Beijão. você. Sabendo que o Beijo. Manual da Felicidade faz toda a diferença. Tô Uau. carregando o que eu gosto de falar, né? Falo mais com os cotovelos. Mas aí eu falo, não lá o que é. Abriu o cronômetro aqui, Maria. Vai cair. Ai, cara, Tchau, é o tchau. telefone. Glória a Deus por isso. Gente, brigadão, Maria. Valeu, querida, por compartilhar essa descoberta da sua identidade, do caminho para a sua identidade. Tem um minuto e pouco aqui. A Alexandra botou uma pergunta muito importante, que caberia uma live disso. Ela botou assim, ó, como o diabo conseguiu acessar a mente de Adão no Éden? Porque mudando o pensamento ia mudar sentimento e atitude. Então, ele implantou o quê? Uma semente, um pensamento diferente do mecanismo de Adão. E Adão aceitou. Por quê? Porque Adão, apesar de perfeito, ele não era maduro. Deus criou Adão adulto, mas não criou Adão maduro, porque o processo de Deus é da liberdade para o crescimento. Amém? Muito bom. Gente, está acabando aqui, 40 segundos. Olha, amanhã a gente volta com a live e amanhã eu quero perguntar para você o que você aprendeu com a lente da Cosmovisão. E a gente pode continuar nessa interação aqui, muito importante, tá? Ouvir você é fundamental. Que Deus te abençoe e até amanhã no Café com a P. Fica na paz e uma boa terça-feira. Tchau, tchau.